quando o som chega no tímpano, ele vibra o tímpano no sentido assim longitudinal. Isso vibra o estribo, que está ligado aqui na janela oval da cóclea, e isso vibra o líquido que está dentro da cóclea, que é chamado de perilinfo. E aqui, em azul mais escuro, está localizado o ducto coclear. E dentro desse ducto coclear existe a membrana basilar. A membrana basilar é considerada o transdutor do som no ouvido. E é interessante que quando chega sons de alta frequência, a sensibilização da membrana basilar ocorre aqui no início da cóclea. E quando chega um som de baixa frequência, a sensibilização vai ocorrer mais no final da cóclea. Assim, é a membrana basilar que dita o local onde as células ciliadas irão receber informação. Se for um som de alta frequência, vai sensibilizar as células ciliadas do início da cóclea, e se for de baixa frequência, vai sensibilizar as células ciliadas que se localizam mais no final da cóclea. Este slide apresenta uma descrição de como funciona a membrana basilar. Essa descrição é baseada no livro do Guyton. Assim, eu fiz um desenho aqui da membrana basilar, um desenho meio exagerado dela. Aqui está, então, o estribo conectado à membrana da janela oval. Acima da membrana basilar está a rampa do vestíbulo e abaixo a rampa do tímpano. E a membrana basilar, ela possui fibras que podem vibrar, como as palhetas de uma harmônica. Essas fibras aumentam de comprimento indo da base da cóclea para o seu ápice. E, ao mesmo tempo, a rigidez dessas fibras é diminuída. Então, vejamos, ela contém 20 a 30 mil fibras livres em uma das extremidades, podendo vibrar como as palhetas de uma harmônica. O comprimento das fibras basilares aumenta progressivamente desde a base da cóclea nas janelas oval e redonda até seu ápice, de 0,04 a 0,5 milímetros, ou seja, um aumento de 12 vezes no comprimento. O diâmetro das fibras, no entanto, diminui a partir da base, de modo que a rigidez total diminui por mais de 100 vezes. Em decorrência disso, as frequências naturais de vibração das fibras rígidas e curtas são altas, ao passo que as fibras longas e finas vibram em frequências baixas. Então aqui eu fiz um desenho da fibra que está disposta como a palheta de uma harmônica. Aqui ela tem uma extremidade fixa e aqui uma extremidade livre. Aqui na extremidade fixa vai ter um nó da onda que se propaga através dela, e aqui na extremidade livre vai haver um ventre. Então, quando a onda se propaga, ela pode formar aqui 1/4 de comprimento de onda. De modo que, se a fibra for maior, mais longa, ela vai ter um comprimento de onda maior. E tendo um comprimento de onda maior, a frequência é menor. De modo que as fibras longas vibram em frequências menores. Além disso, essa fibra do lado, além de ser menor, ela teria por causa disso uma frequência maior, mas não é só essa a contribuição. Ela sendo mais rígida, a velocidade de propagação da onda nessa fibra rígida é maior, porque o módulo volumétrico dessa fibra é maior e assim a velocidade vai ser maior. A velocidade sendo maior, a frequência, que é igual à velocidade sobre o comprimento de onda, então a frequência será maior. A frequência aumenta com a velocidade, então essa fibra teria dois motivos para ter maior frequência. Uma por causa da velocidade e outra por causa da
maior frequência do menor comprimento. Certo? Então essas fibras estão, na verdade, vibrando de modo imperceptível, porque as coisas podem estar vibrando de modo imperceptível. Vocês já ouviram falar, provavelmente, que uma pessoa com a voz pode quebrar um copo. Isso ocorre porque o som da voz entra em ressonância com os modos vibracionais do copo. E aí o som da voz vai passar energia para o copo, para essas ondas, vai amplificar o movimento, as vibrações dessas ondas até o copo quebrar. De modo que, para passar e ocorrer a ressonância, precisa que o copo já esteja vibrando numa dada frequência. Ou seja, nós não vemos essa vibração no copo. De modo que as coisas estão todas vibrando, a parede está vibrando, a mesa está vibrando, cada coisa em seu modo vibracional. Assim, vamos supor que entrou aqui um som na cóclea de 1000 Hz. Daí, essa oscilação que vai ocorrer aqui dentro só vai entrar em ressonância com as fibras que têm oscilação natural de 1000 Hz. Ou seja, aquelas, por exemplo, que têm 2000 Hz de oscilação não vão entrar em ressonância, porque para ocorrer a ressonância precisa haver mesma frequência. Então, o som de 1000 Hz só vai excitar, só vai amplificar o movimento das fibras que estão oscilando em 1000 Hz e só vai excitar as células conectadas a essas fibras de 1000 Hz. Se o som tem uma frequência baixa, ele vai então oscilar ou entrar em ressonância em fibras que estão mais distante da base da cóclea. Assim, a ressonância de alta frequência, sons agudos, ocorre nas fibras da membrana basilar próximas da base, por onde as ondas sonoras penetram na cóclea pela janela oval. Sons graves encontram a ressonância mais ao fundo da cóclea, no ápice da membrana basilar. As fibras basilares estão em contato com os cílios das células ciliadas, ligadas às terminações nervosas que sinalizam para o córtex auditivo. Essencialmente, o ouvido decompõe o som em frequências e as intensidades relativas são dadas pela intensidade da onda sonora que entra em ressonância com as fibras da membrana basilar. Maior a intensidade sonora, maior a ressonância das fibras, ou seja, o ouvido faz a transformação de Fourier do som. Isso pode ser visto nesta figura aqui, que ela mostra um espectro de frequências. E um espectro de frequências é um espectro de Fourier. Isso porque o ouvido separou as frequências. Aqui, se você imaginar aqui a distância do estribo em milímetros, veja que aqui a membrana basilar que acompanha a cóclea vai ter 35 milímetros e daí são 3,5 centímetros. Aqui no início você tem a amplificação, né? Você vai amplificar frequências, as oscilações das fibras, né? Para frequências de 8.000 Hz. Mais ao lado 4.000, 2.000, 1.400 e 200. Então essa região aqui, se um som que entra na cóclea tem 200 Hz de frequência, ele vai amplificar os movimentos das fibras aqui no final da cóclea. Isso vai sensibilizar as células nervosas desta região. Se o som tem 2.000 Hz, ele vai estar nessa altura aqui, mais no meio da cóclea. Ele vai sensibilizar essas células nervosas daqui desta região. Veja que então está tudo separado em frequência. E quando você separa em frequência, você está fazendo uma análise de Fourier.
Ou seja, isso daqui é um espectro de frequências. E a membrana basilar permitiu ao ouvido fazer a transformação de Fourier do som. Aqui é importante entender também que se um som que entra no ouvido tem maior intensidade sonora, maior energia, maior vai ser a ressonância que vai passar para as fibras. Então, vai ter um movimento, as fibras vão ter um movimento maior. E isso o ouvido também pode detectar a altura ou a intensidade sonora através da maior vibração. Nós vamos entender isso melhor no próximo slide. Determinação da intensidade do som. Na medida que o som fica mais alto, maior intensidade, aumenta as amplitudes das vibrações da membrana basilar e mais células ciliadas são estimuladas. Quer dizer, quanto maior a vibração da fibra da membrana basilar, mais células ela estimula. E outra coisa importante, as células ciliadas externas não recebem estimulação significativa enquanto a amplitude da vibração da membrana basilar não atinja alta intensidade, sendo que esta estimulação pode informar ao sistema nervoso que o som está alto. Ou seja, lá na membrana basilar, perto das fibras, existem células ciliadas. E as células ciliadas que estão mais distante da fibra, elas só vão oscilar, só vão ser estimuladas, desculpa, se a vibração for grande. Se a vibração for grande, ela vai ser estimulada e aí, quando ela é estimulada, ela manda uma informação que a intensidade sonora está muito alta.